tinha dado conta. Eu digo, não, mas agora eu já sei fazer. Eu tenho que confiar em mim. Eu tenho que achar que eu sou capaz, que eu me preparei para estar nesse lugar, eu dou conta. Olá, seja bem-vindo, estamos começando mais um ChaiCast, o podcast do líder, do empreendedor que quer alavancar os seus negócios, quer melhorar seus resultados e principalmente através da gestão fazer uma mudança no seu negócio. E para isso nós estamos recebendo a CEO e diretora do Grupo Chai, Denise da Cruz, para nossa conversa de hoje. Seja mais uma vez muito bem-vinda, é uma grande alegria. Alegria toda minha de estar aqui nesse momento, contribuindo, repassando conhecimentos e agora contando um pouquinho da minha história, né? É verdade. Na semana passada, para quem nos acompanhou, na edição anterior, para você que está nos acompanhando depois, nós contamos, na verdade, uma história, né? História por trás do sucesso. Hoje a Denise é uma empresária bem-sucedida em nível nacional, gerindo 13 empresas, mas ela contou um pouco da sua trajetória antes de alcançar esses resultados. Quem não acompanhou, dá uma olhada no que rolou na edição passada. E olha só, eu era formada em administração, eu tinha o conhecimento técnico, mas me deixei interferir com as atividades diárias. E isso volta àquilo que a gente já falou em várias aulas, que quando o líder entra na operação, ele não consegue olhar o estratégico. Viu só? Então, hoje nessa edição continua então a contar um pouco mais dessa história, o segredo por trás do sucesso. E na edição passada, Denise, tu parou nos contando que o telefone tocou num momento decisivo, onde tu estava perto de uma nova falência, né? Tava naquele medo ali de uma possibilidade de uma nova falência, né? Tu que já tinha vivenciado isso em um negócio anterior. Mas aí o telefone tocou, então continue contando pra gente. Então, André, o telefone sempre toca. E isso, depois desse dia, ficou recorrente na minha vida. Cada vez que eu estou num estado onde estou um pouco desanimada, né? Não está acontecendo aquilo do jeito que eu previa, me lembro desse momento que o telefone sempre toca. Então, o telefone tocou. Na época, eu estava então grávida da Sofia, de 8 meses, quase 9 meses. E uma gravidez, os médicos mentem pra gente que a gente tem gravidez de 9 meses, né? E não é. São tem mais 2 semanas pela frente. Porque a gente fica contando ali, ó, quando fecha e 2 semanas, nesse caso, devem fazer diferença. Nossa, e no meu caso mais ainda, né? Porque eu tinha engordado muito. São Borja é muito calor no verão, né? Agora, nesse último ano, deu 48 graus. Então, imagina, uma pessoa obesa, né? Num calor é impactante. E quando tu tem aquela previsão que tu vai fechar 9 meses de gravidez, tu vai ganhar o bebê e depois o médico diz assim, não, tem mais 2 semanas ainda, dá uma movimentação interna assim na gente. As brincadeiras à parte, o telefone tocou. E era o Dr. Fernando Nascimento, que hoje ele é titular do primeiro registro de imóveis de Belo Horizonte. Inclusive, ele me ligou hoje de manhã. Tocou de novo o telefone. E ele disse assim que, na época, ele era titular de um cartório em Passo Fundo, lá no Rio Grande do Sul, que fica a uns 400 quilômetros de São Borja. E ele disse assim que estava limpando as gavetas dele para fazer o planejamento estratégico dele, né? Não tecnicamente planejamento estratégico, porque ele não conhecia a metodologia na época, mas que ele estava limpando as gavetas, enfim, e achou um folderzinho. Lembra aquele folderzinho que eu contei lá no episódio passado, que a gente gastou todo o nosso dinheiro fazendo aquele folderzinho para distribuir para todo o estado? Pois então, ele achou aquele folderzinho, leu aquele folderzinho e disse assim, nossa, o que será que quer dizer isso? E telefonou pro telefone que estava ali. E o telefone era do escritório. E daí, na época, a gente tinha aquela programação do Siga-me, né? Que daí tu programava o telefone, porque como eu tava já por ganhar bebê,
eu não ia mais até o escritório, né? Já ficava em casa, que era mais tranquilo em função do calor da cidade. E ele direcionava direto para o meu celular. Então eu lembro como se fosse hoje. Eu estava no meu quarto a hora que o telefone tocou e eu atendi, né? Chai, desenvolvimento, Denise, bom dia. E era ele do outro lado da linha. Olha só, estava limpando aqui minhas gavetas, achei um folderzinho, eu queria entender um pouco o que é isso que vocês fazem, que vocês fizeram lá nesse cartório de Porto Alegre. E ele é uma pessoa assim muito gentil, né? Um mineiro, né? Aquele jeito leve de falar, e ele gosta de conversar, né? A gente ficou mais de meia hora conversando, né? Falando, explicando para ele como é que funcionava. E disse ele assim: então quem sabe tu me manda uma proposta para eu analisar e daí vou verificar a possibilidade de implementar aqui no meu cartório em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Fiz a proposta, só que na época eu tinha uma sócia e a minha sócia estava viajando e eu não poderia fazer o atendimento porque eu estava por ganhar a Sofia. Eu não tinha como viajar, né? Até estava impedida de viajar com aquele momento da gravidez. Eu liguei para ela e perguntei: tu pode atender se a gente fechar o contrato? Tu tem disponibilidade na agenda? Como é que está? Porque ela trabalhava num outro lugar também. Além de nós termos a empresa, ela trabalhava num outro lugar. Então, a agenda dela estava um pouco presa a essa outra atividade que ela executava. E daí ela disse assim: tá, manda a proposta aí. Se fechar, eu dou um jeito. Daí eu mandei a proposta, mas ela não tinha uma esperança que fechasse. Sabe aquela situação assim que tu... vamos tentar. Enviei a proposta e ele ligou e fechou. A minha sócia retornou da viagem e foi fazer o atendimento daí lá no cartório dele. Quando ela chegou lá para fazer o atendimento, ele recebeu a notícia que ele teria que assumir um cartório em Minas Gerais, o primeiro registro de imóveis de Belo Horizonte, e teria a audiência de escolha, né, naquela semana. Então ele nem acompanhou o nosso trabalho lá durante a semana. E deixou a equipe dele lá, o substituto dele realizando aquela atividade e foi para esse outro compromisso no outro estado. Daí a minha sócia fez o diagnóstico lá, e na época a gente tinha uma metodologia ainda diferente, voltava para casa, a gente trabalhava no relatório, depois tinha uma outra visita onde a gente apresentava o resultado. E a gente ficou trabalhando online naquela época, a internet discada. Lembra a musiquinha da internet discada? Não é da tua época. Não é da tua época. Pior que é. A internet discada e eu lá na minha casa ajudando, dando suporte para ela lá em Passo Fundo. Terminou o diagnóstico, daí quando ela foi apresentar o relatório, daí ele veio, né, para Passo Fundo e ela apresentou. Nossa, ele adorou aquele resultado, viu possibilidade de processo de implementação lá, de uma gestão de qualidade, mas ele tinha ido assumir o cartório em Belo Horizonte e o substituto dele ficou coordenando esse trabalho. Só que daí ele queria que a gente já fosse para Belo Horizonte junto para ele já iniciar certo lá em Belo Horizonte. Era o cartório maior, tinha o dobro de colaboradores do que ele tinha em Passo Fundo, uma estrutura totalmente diferente, numa cidade maior, o cartório mais antigo, então um arquivo maior. E como eu estava com a Sofia bebezinha, recém-nascida, não tinha como ir. Naquele momento não era inviável. E daí ele viu na nossa visão lá que a gente tinha como uma meta estar em todos os estados brasileiros. E disse assim: vocês não querem estar em todos os estados? É uma oportunidade vocês virem para Minas Gerais. Daí eu lembro que eu ainda amamentei a Sofia durante 5 meses e daí eu digo: agora sim, eu tenho condições de viajar. Né? A Sofia tinha toda uma estrutura para ela ficar com a minha mãe, com meu pai, com meu marido. E eu teria que ir. E daí isso é uma decisão também muito difícil, André. E muitas mulheres sofrem nesse momento dessa decisão. Deixar um bebezinho de 5 meses para viajar a trabalho e ficar 9 dias fora.
um primeiro afastamento da minha bebê. Mas eu tinha uma força interna que dizia que eu precisava fazer aquilo. E era importante para mim, porque eu tinha saído de uma falência anterior, foi uma possibilidade, uma oportunidade que a gente teve num momento muito difícil, né? E eu esqueci de dizer, o valor que a gente ganhou nesse primeiro trabalho em Passo Fundo, nessa primeira visita que foi feita, era exatamente o valor que a gente precisava para pagar as contas que nós iríamos tirar um financiamento. Zerou, empatou, sobrevivemos. Isso é muito legal, te empodera, tu não precisa ganhar, mas tu saber que tu tem competência para fazer aquilo que é necessário para pagar tuas contas, nossa, foi um combustível naquele momento. E daí nesse momento de eu tomar a decisão de viajar e passar todos esses dias fora e deixar meu bebê e mais o meu outro filho, né, que tem uma diferença de 4 anos e meio, o Otávio para a Sofia, também foi um momento crítico, tomar essa decisão. Mas daí toda a minha família apoiou. Não, é a possibilidade da empresa crescer, é a possibilidade da empresa sair para trabalhar em outro estado, é a possibilidade do crescimento. E daí tu suportar a dor do crescimento. E eu lembro que como a metodologia era diferente que a gente aplicava na época, porque a gente tinha a questão do deslocamento, a gente podia ir num lugar e voltar, trabalhar no relatório em casa, depois levar e apresentar os resultados, em Belo Horizonte não seria possível fazer isso, porque a gente iria encarecer as despesas do cliente. Então, nós dormíamos mais ou menos 1-2 horas por dia. Nós criamos muitas ferramentas nesse período de aproveitar as oportunidades, de criar um método de trabalho, de fazer uma entrega muito bem feita com resultados já imediatos para o cliente. E isso foi fenomenal, tanto é que o Fernando é nosso cliente até hoje, né? E nos abriu portas diversas. Então, outro ponto fundamental que o líder precisa atuar é ter bons relacionamentos, network, conhecer pessoas, conhecer gente que gere novas oportunidades. Como o resultado do Fernando lá começou a aparecer, e dentro desse segmento eles se conhecem, né? Em função dos congressos, dos eventos, começaram a questionar o Fernando, o que é que tu tá fazendo que tá gerando esse resultado? Como que tu tá fazendo isso? E daí ele dizia assim, eu contratei umas gurias lá do Rio Grande do Sul. Contrata as gurias da Chai, contrata as gurias da Chai. E daí foi conosco, para te ter uma ideia, como os relacionamentos profundos nos ajudam. Ele foi conosco para Recife, nos apresentar para um colega dele lá, o Dr. Roberto Lúcio, que na época era titular do 2º registro de imóveis lá do Recife. Pagou do bolso dele o custo da viagem dele e da esposa, que a esposa foi junto, para nos apresentar lá. Quem é que faz isso? Né? Quem é que gera essa possibilidade? Mas ele ganhou tanto com o trabalho que a gente estava fazendo lá no cartório dele, que ele queria dividir isso com outros colegas, proporcionar para outros colegas esse mesmo benefício. Porque ele tem um olhar mais aberto, mais sistemático para ajudar o segmento e não só ter o benefício próprio. Isso são líderes visionários, né? Aí nós fomos lá, conversamos com o Dr. Roberto, conhecemos o cartório dele. Daí ele foi nos deixar no hotel, né? Que era o mesmo hotel que o Fernando e a esposa estavam. E eu lembro até hoje, era de noite, numa pracinha, lá no Boa Vista. Tem uma igrejinha nessa pracinha. E daí ele estacionou o carro ali para nos deixar, que a gente só atravessava para ir para o hotel. Eu não lembro mais o nome do hotel. E daí ele chamou o Fernando assim no carro, o Fernando voltou, a gente já tinha descido do carro, o Fernando voltou e ele disse assim, Fernando, eu não sei o que essas gurias vão fazer lá, mas se tu acredita que isso gerou resultado para ti, eu vou contratar. Olha que louco isso!
Porque ferramentas de gestão não eram conhecidas dentro desse segmento. Eles não entendiam o benefício que isso traria para os negócios deles. Mas em função da confiança que ele tinha no amigo, ele fez o contrato conosco. E a gente fez um trabalho magnífico lá. E daí outro cartório em Curitiba ficou sabendo disso. Doutora Caroline foi lá em Minas Gerais fazer uma reunião comigo para me conhecer, para saber o que eu estava fazendo no Fernando, porque ela também queria levar para o cartório dela. E daí uma outra titular, amiga do Fernando, também ficou sabendo disso. Doutora Bianca de Joinville, Santa Catarina. E me ligou, querendo saber o que era que a gente fazia, porque ela também queria lá. E daí eu lembro que ela fez um comentário na época que ela tentou negociar preço, né, da hora de consultoria. Eu digo, doutora, eu não posso negociar preço, porque a gente presta serviço em outros cartórios e o preço é o mesmo. Então, se eu diminuir o preço para a senhora, vai ser injusto com aqueles outros que estão pagando outro tipo de preço. E daí eu lembro, André, que daí ela começou a nos indicar, né? Porque ela nos abriu as portas em Santa Catarina, assim, eu acho que em um mês nós tínhamos mais de 20 clientes em Santa Catarina. Em função dela pegar o telefone, ligar e dizer pro pessoal que valeria a pena e que o Fernando já tinha esses resultados e que ela também estava buscando isso. É a questão daquele gestor que é visionário e quer ajudar o segmento, que é a melhoria de todas as empresas. E eu lembro que outros cartórios perguntavam para ela assim, diz ela, ó, negocia com a Denise lá, mas não adianta falar de preço, porque ela não mexe no preço. Então assim, ó, o nível de confiança nos relacionamentos ajuda no processo de expansão. Então era algo que a gente não tinha uma perspectiva de estar no segmento de cartórios naquele momento, onde a gente, em função do resultado conquistado, gerou visibilidade para outra pessoa, para outro gestor, que também nos contratou, que gerou resultado e que foi nos levando para outros lugares. Hoje estamos em 20 estados brasileiros, a Chai completando 16 anos agora, dia 2 de abril, né? Onde a gente vai comemorar toda a equipe em São Paulo, fazer uma festa, nos encontrar, celebrar, brindar, aprofundar nossas relações em função dessa história que aconteceu lá no início. E aí foi um grande crescimento em larga escala, imagina, já nesse primeiro momento, né? Tantos clientes, mas aí me veio uma pergunta. Era tu e a sócia nesse momento. E então tu ainda estava no operacional enquanto líder da empresa. Sim. E André, assim, ó, eu gostava de viajar e eu gostava de fazer essa entrega nos clientes. Então, e a minha sócia não gostava muito disso. Ela ficava incomodada com ficar muito tempo fora de casa. Mas eu queria que a empresa crescesse, né? E daí eu achava que aquilo era minha obrigação fazer aquele movimento, né? Ela tinha excelentes qualidades para outros pontos e eu tinha mais desprendimento para sair, mesmo com crianças pequenas, né? Mas algo me chamava para esse maior. E eu lembro que teve épocas assim, ó, vários meses, acho que mais de ano, eu ficava 15 dias em casa e 15 dias fora. 15 dias em casa, 15 dias fora. Porque tu sabes que São Borja fica a 600 quilômetros de Porto Alegre. Então, normalmente eu emendava a agenda de 2 clientes. Quando eu ia no Fernando, eu já ia na Carol. E daí ficava uma semana num e outra semana no outro e não precisava da logística entre uma semana e outra para voltar para São Borja, porque eu perdia 2 dias de vida na locomoção. Então, eu resolvia fazer isso. E foram vários anos fazendo. E daí isso gera um desgaste, porque tu percebe assim, ó, eu não tenho mais tempo de vida para conseguir um outro cliente. Como que eu vou fazer a empresa crescer? Como que eu vou atender a demanda essa? A Bianca nos vendendo horrores para vários cartórios no estado de Santa Catarina. Eu digo, eu preciso ter mais gente para nos ajudar. E daí isso foi legal, foi uma mudança de chave que sozinhos a gente não faz nada. Que a gente tendo mais pessoas nos ajudando nesse sonho, nessa visão, a gente contribui muito mais para o universo. Então a gente resolveu contratar consultores
organizacionais e treinar esses consultores no nosso método, porque as ferramentas de gestão estão no Google e naquela época já estavam no Google, com menos facilidade de achar, mas já estavam lá. Agora me veio, eu não sei nem se o Google existia naquela época. Sim, Será? sim. Bom, depois eu vou fazer uma pesquisa. Então a gente resolveu treinar pessoas para nos ajudar nessa entrega desse método que a gente tinha criado. E qualificamos daí consultores, eles começaram atuando junto conosco, né? Faziam as visitas nos clientes junto conosco para aprender na prática como fazer o processo de implementação daquele método. Então foram tempos de investimento nas pessoas. E a gente qualificava eles e depois eles conseguiam atender um cliente sem a nossa presença lá. Como a gente já tinha um método definido, tinha todo o monitoramento online, nós já tínhamos o software de gestão, porque nós criamos o software naquela época que a gente foi para Minas, né? Porque como a gente ia monitorar em Minas o trabalho, se nós estávamos no Rio Grande do Sul, só quando fosse na próxima viagem, não dava, era muito distante o tempo, então a gente precisava ajudar de mais perto. Criamos o software, que era fácil fazer o controle. E esse mesmo software nos ajudou para contribuir mais ainda com os consultores, para dar treinamento, para monitorar o resultado que eles estavam entregando, fazer avaliações após cada visita, para identificar quais as oportunidades de melhoria e capacitar mais esse consultor. Hoje nós temos consultores em vários estados, né, que fazem entrega em vários clientes. Eu, Denise, muito difícil fazer uma visita operacional, né, de entrega de consultoria, porque hoje a gente tem uma equipe que dá conta, né, e eu fico mais estratégica para criar novos produtos, novos serviços para ajudar toda a demanda dos clientes. E não estar lá dentro na operação. Que naquele momento que eu estava viajando 15 dias e 15 dias em casa, eu não tinha a possibilidade de criar novos produtos, novas demandas. Porque o tempo para ficar na gestão, ele tem que ter um tempo ósseo. A gente não tem que ter a obrigação assim, de fazer. Tu tem que estar abertas às percepções. Fazer relacionamentos, conhecer mais pessoas, estar nos eventos, tomar café, né? Que é a possibilidade de aproximação para a gente fechar novos negócios. E daí, com isso, os meus colegas, né, consultores, fazem uma entrega bem feita e gera novos resultados que aquele cliente nos indica para outros amigos. E assim a gente está durante esses 16 anos no processo de expansão. E foram 16 anos, né? Estamos sendo, na verdade, de muita ampliação, muito crescimento. E quando vocês perceberam essa possibilidade de escalar o negócio, assim, logo no momento que veio essa chuvarada de clientes, ou um pouco antes vocês já estavam com essa previsão para fazer isso acontecer? O que deu o start inicial é que nossas 24 horas do dia estavam sendo consumidas. Não tinha outra opção, não consegue esticar o tempo do dia. Então as 24 horas estavam sendo consumidas, então a gente precisava de mais gente para reduzir a quantidade de horas utilizada para fazer o negócio crescer. Então com isso a gente já começou a capacitar novos consultores. Eu lembro que quando a gente foi para Curitiba, que foi o nosso quarto cliente ali, mas a segunda indicação do Dr. Fernando, um consultor já me acompanhou naquela visita. Antes de eu fazer aqueles 15 dias em casa e 15 dias fora de casa. Porque a gente percebeu que o tempo não era esticável, né? Então a gente precisava de mais pessoas. Só que o jeito que a gente treinava e capacitava naquela época era diferente de hoje. Hoje a gente tem muito mais recursos, muito mais velocidade para capacitar um consultor. No início tu vai na tentativa-erro. Então nessas tentativas-erros a gente foi criando um método para capacitação dos consultores internos. Inclusive, a gente tem um software interno, né, o nosso Chaicom, que é onde tem toda a metodologia do processo de implementação que o consultor segue fielmente para fazer uma entrega de excelência, como se fosse eu lá executando. E isso não significa que
eu tenho mais qualificação que o meu colega consultor tenha. Não, mas como eu tenho mais tempo de experiência dentro do segmento, eu tive a possibilidade de criar o método. Hoje a gente discute esse método o tempo inteiro, junto com os consultores, para ajustar, para melhorar, para ver o que eles enxergam lá na ponta, para a gente aproveitar isso. Então, isso é algo que não é fechado. Definir o método vai ser sempre. Não, ele é revisitado o tempo todo de acordo com a necessidade dos nossos clientes. E foi realmente um crescimento, né, bem considerável ao longo desse tempo, e principalmente nessa virada de chave aí, quando se expandiu o negócio, né, para mais estados. E como é que foi tu acompanhar tudo isso, né, tendo passado já por períodos difíceis, tu ali naquele momento percebeu, opa, agora tá dando certo. E aí, como é que eu sigo nesse caminho? Como é que foi esse? Eu acho que é uma questão de diligência. Esses dias eu li no dicionário o significado dessa palavra. E é uma palavra que a gente não usa muito, mas que eu fiz isso durante esse processo. Que é a questão assim de tu continuar, tu persistir, tu fazer a coisa certa da primeira vez. Sair da acomodação para fazer o que precisa fazer. Porque era muito fácil, André, não viajar e achar outros clientes na minha cidade para atender, e daí eu justificar o não crescimento da empresa em função do mercado que eu teria disponível. Agora, o fazer esforço, usar a tua vida, usar a tua família, botar tudo em risco, né? Foi o que proporcionou esse ganho. E daí o risco que eu digo da família e de vida é no sentido que poderia não ter dado certo, poderia ter causado prejuízos para minha família, em função dessa minha decisão de sair e ficar tempo fora, né? Mas eu estava fora, mas ao mesmo tempo eu estava conectada com eles. A minha força vinha deles para fazer o que eu precisava fazer. Era necessário eu fazer aquele movimento para chegar onde eu tinha o desejo de chegar. Então, quem olha hoje, nossa, a Denise está super bem, conquistou tudo isso, teve sorte de conhecer pessoas. Não, é diariamente. Você mesmo enxerga que a gente está numa gravação agora aqui expondo essas informações, mas eu trabalho dia e noite. Eu converso com as pessoas dia e noite. Só que o jeito que eu faço hoje é diferente do jeito que eu fazia lá antes. Hoje eu me divirto fazendo o que eu tenho que fazer, porque eu sei que faz parte da minha vida fazer aquilo. Então, levantar às 5 horas da manhã, como eu levanto todos os dias, eu ganho da minha concorrência, às vezes 1h30 por dia. Eu estou atenta 1h30 a mais a cada dia. Isso, a soma dessas horas, é algo que eu entrego mais para a sociedade. Eu faço a diferença em função disso. Parece ser tolice, mas não é. O quanto mais tu bota energia da tua entrega no momento que tu tem que entregar e não perder tempo, trabalhar errado, trabalhar das 8 às 20 e ter um monte de retrabalho aqui, as coisas não fluem, os resultados são negativos, tá trabalhando errado. Agora, tu trabalhar certo, das 5 da manhã até o horário que precisar trabalhar, gera um resultado diferente. Isso te dá uma combustão para fazer diferente, te dá uma energia para aquilo que tu está entregando fazer sentido para quem recebe. Então, eu fiz muitos esforços durante essa caminhada. Muitas coisas difíceis, mas também eu tive apoio de muitas pessoas. Eu sempre digo para os meus filhos, tudo que vocês conseguirem fazer para as pessoas que estão à volta de vocês, vocês façam. Porque eu recebi muito isso na vida. Eu tive pessoas que carregaram as minhas malas. Eu tive as pessoas que às vezes pagaram um táxi, porque na hora que eu fui pagar, o meu cartão não funcionou. Eu tive pessoas que pagaram meu estacionamento porque
a pessoa lá do estacionamento não recebia cartão de crédito e eu não tinha dinheiro físico, e a pessoa pagou e não me conhecia. Então, quantas coisas acontecem na vida da gente que a gente tem anjos em volta e nem sabe por que a pessoa está ali naquele momento, mas ela estava ali para te ajudar naquele projeto de vida. Então, às vezes, dormia no aeroporto, atrasava os voos, né? Tinha que ficar nos hotéis no final de semana para não voltar para casa para emendar essas 2 semanas fora. Tinha às vezes comer mal em alguns lugares porque era a única opção que tinha. Às vezes ficava tempos na rodoviária esperando o ônibus. Às vezes as pessoas onde eu estava faziam milhares de outras coisas e eu não tinha nem chego em casa ainda. Sabe? E as pessoas às vezes preocupadas comigo, passando mensagem, querendo saber onde eu estava, se eu estava bem, me cuidando à distância. Então assim, ó, foram muitos momentos, de vários jeitos. Mas o encarar esses momentos como fazer parte para eu crescer é diferente de eu reclamar que eu estou passando por aquilo. E daí eu não faço movimento nenhum. Eu fico olhando de novo para quê? Para a escassez, para a falta, da que eu não tenho naquele momento. E o meu olhar não era assim. O meu olhar é, eu estou fazendo isso porque eu quero chegar lá. E daí, se a gente levar isso para o esporte, né? Para o esporte profissional, o quanto esses craques treinam a mais durante o dia em relação às outras pessoas. O quanto de esforço eles fazem a mais para conseguir um nível de excelência. Né? O Oscar é considerado como Monsanta, ficava tempos lá atirando a bola na rede, depois que todo mundo já tinha ido embora. Mesma coisa Pelé, mesma coisa outros grandes profissionais. Então é fazer o esforço que precisa fazer, não como um esforço, mas como algo necessário para chegar no resultado que você quer, num nível de excelência. E ao longo da tua vida tu fez várias... Tu não teve medo da mudança, né? Tu não foi destemida nesse sentido, podendo ampliar, assim, a empresa. E eu acho que uma coisa também interessante foi, né, num dado momento, tu já estava com a tua vida estabelecida e, entre aspas, tranquila para a realidade lá da cidade do interior onde tu morava, né? Com casa, com toda a tua estrutura física e para uma vida boa. Mas tu... Como diz a música, um belo dia resolvi mudar. E aí, trazer a empresa para São José dos Campos, mesmo a equipe estando lá em Sambória, hoje em dia com a pandemia, né, modificou e até mudou o nosso mindset também nesse sentido. Mas naquele momento lá, o que deu para te fazer essa mudança e hoje ampliar assim, e trazer a empresa mais para um centro logístico do país? André, eu não sei ainda por que a gente está aqui em São José dos Campos. Não sei. Mas, num determinado dia, eu estava fazendo um treinamento e no treinamento a gente tinha que fazer um exercício de visão, de olhar, né? E eu enxerguei algo grandioso que eu tinha como missão. Eu ainda não sei o que é, mas eu confiei. Eu confiei em fazer o movimento. E mudança para mim não é algo que me incomoda. Mudança para mim é natural, minha vida toda, se tu olhares, eu sempre estou em movimento, que é o movimento que faz eu ir para outros lugares. Não é a paralisação de não abrir um novo negócio porque eu quebrei, de não viajar porque eu estava com um bebê pequeno, sabe? Não é isso que a gente precisa estar focando, a gente precisa estar focando aonde que a gente quer chegar, qual o ganho. E todo esse movimento que eu fiz foi em benefício também da minha família. Hoje eles estão super bem. Né? E se eu não tivesse feito isso, como será que estaria? Então eu acredito muito que o movimento me ajuda, né, a crescer, a olhar para mais. E daí, nesse treinamento, meu marido estava fazendo esse treinamento junto comigo, e eu disse para ele assim, a gente precisa mudar de cidade. A gente precisa sair de São Borja e ir para um lugar mais fácil, ter mais vida juntos. Né? Porque eu estava naquele processo de viagem, de bate e volta, durante muitos anos. E ele confiou também, né? Porque ele aceitou a ideia. Ele também tinha toda uma estrutura lá, com o trabalho dele lá, e ele confiou,
nesse desafio que a gente estava criando para a nossa família. E daí a gente foi buscar outros lugares para onde a gente poderia mudar. Então foi uma decisão assim, olha, não tinha uma decisão, eu vou morar lá naquela cidade por causa disso, disso, disso. Não, a gente decidiu que ia mudar. Agora vamos ver para onde nós vamos mudar. E daí a gente foi pro mapa, né, olhar. Eu digo, quem sabe então a gente já muda pra praia, porque eu amo praia, né? Sabe, ir na praia, meu telefone toca. Fomos procurar no mapa, eu digo, Florianópolis é um lugar lindo, né, na praia. E eu digo, não, mas Florianópolis ainda eu tenho que ir para aquele aeroporto. Quando o trânsito de Florianópolis está muito acirrado, é muito difícil. E eu ainda vou ter que fazer conexão em São Paulo para ir para outros lugares do país. Eu digo, tem que ser São Paulo, que é um centro, e de lá é mais fácil ir para qualquer lugar. Mas a capital eu achava muito grande para nós. E até para as crianças, né? Porque eram adolescentes e daí como é que eu ia fazer toda a logística deles? E era só nós 4. Eu, meu marido e meus filhos. Não teria mais suporte da minha mãe, do meu pai, dos meus familiares lá de São Borja. E mais um detalhe, André. Nós tínhamos construído uma casa nova lá. Uma casa grande, aquela casa dos sonhos, com os móveis todos planejados, o espaço para mala, sabe o que é isso? O armário que cabia a mala. A mala não precisava mais ficar jogada em qualquer lugar. Tinha o lugar dela na casa nova. Daí, André, nós pegamos e fomos analisar São Paulo, onde que a gente poderia estar morando que tivesse praia. Para começar a história, a gente, quando mora no Rio Grande do Sul, a gente não sabe que tem praia em São Paulo. Parece que São Paulo não tem litoral, né? Mas a percepção era essa. Daí olhamos Santos, né? Mas eu digo, não, mas Santos não dá porque é uma cidade portuária. E daí, no meu modelo mental, eu tinha que poderia ter muita violência lá. Eu digo, não, Santos não. E daí meu marido foi pro Google pesquisar as 10 melhores cidades para se morar no país. E São José dos Campos estava entre essas 10, eu acho que era a quarta na época. 1 hora da praia, 1 hora da serra, 1 hora do aeroporto internacional, 1 hora de São Paulo. Fechou! Vamos morar em São José dos Campos. E daí ele também me trouxe os índices, né? Porque o Rodrigo, ele adora indicadores, então ele me trouxe os índices. Nível de qualidade de vida altíssimo, e é verdade mesmo. Nível de educação, pensando nas crianças, altíssimo. Nível de segurança pública, altíssimo. Como assim segurança pública em São Paulo? São José dos Campos não é São Paulo capital. Índice de saneamento básico, altíssimo. Né? A gente não vê sujeira na rua, não vê as ruas mal cuidadas, a infraestrutura é maravilhosa, tem esgoto em quase toda a cidade, né? O ITA, Instituto do ITA aqui, a Embraer também aqui, né? Eu digo, nossa, maravilhoso. O que é 1 hora para a gente ir na praia quando a gente mora em São Borja e não consegue ir para a praia a 800 quilômetros, que é só nas férias, né? Ali não. Decidimos morar em São José dos Campos sem conhecer São José dos Campos. Tomamos a decisão e marcamos a visita de vir conhecer a cidade. Passamos 5 dias aqui. Buscávamos uma casa na intenção de vender a casa em São Borja e já comprar uma casa em São José dos Campos. Achamos que era assim, né? Para vender a casa. Procuramos 4 dias, as casas assim bonitas, tudo mais, mas nada assim que a gente sentisse que era aquele lugar. No último dia, um dia antes de ir embora, a gente resolveu então conhecer apartamentos para alocar. Assim a gente teria a possibilidade de viver num lugar e conhecer um pouco da cidade antes de tomar a decisão de comprar uma casa num lugar específico, porque a gente não conhecia, né, como que funcionava a cidade, quais eram os melhores bairros, enfim. E achamos um apartamento mobiliado que estava disponível para alugar. Visitamos vários apartamentos. Só que quando chegamos nesse apartamento, a gente chegou e tinha umas medalhinhas de Nossa Senhora na porta.
Eu já olhei para aquilo ali e digo, achei interessante, né? Porque eu sou católica, acredito muito nisso, digo, ó, é um sinal. Um apartamento muito bonito, amplo, né? Atenderia nossas necessidades. E daí eu saio na área de serviço, não, na área ali onde tem a churrasqueira, e um quadro na parede. Quando eu olho para aquele quadro, era igual o quadro que eu tinha lá na minha casa, em São Borja. Eu digo, que é isso? Será que é Deus sinalizando que é para ser aqui o lugar? E o quadro, André, não era um quadro qualquer. Era um quadro que eu tinha comprado em Fortaleza, que era talhada a madeira, e daí tinha uns coqueiros, umas pessoas assim talhadas na madeira e em alto relevo. E eu digo, nossa, isso é muito difícil ter um igual assim, né? Ainda mais algo tão específico. E daí eu digo, é aqui. Saímos de lá nesses 5 dias de viagem com um apartamento alugado. Isso era agosto. O Rodrigo mudou para cá em outubro. E eu fiquei ainda em São Borja com as crianças em função deles terminarem o ano letivo da escola. E final de dezembro viemos para cá. E começamos a nossa vida em São José dos Campos, no processo de mudança, que a gente não sabia o que isso ia nos levar, mas a gente confiou no movimento que precisávamos fazer. E daí passamos um ano maravilhoso, porque daí no primeiro mês, eu lembro que eu estava voltando de Goiânia e fiz uma conta de quanto tempo eu tinha ganho de vida nesse um mês morando aqui em São José dos Campos. Sabe quantos dias deu? 7 dias. Eu digo assim, eu não vou fazer essa conta retroativa. Porque daí eu vou saber o número de dias de vida que eu perdi na estrada. E isso foi impactante para mim. Eu digo, confirma que a minha decisão estava sendo acertada. Outra coisa que aconteceu, eu ia viajar, passava o dia inteiro fora e voltava e eu já estava em casa. Isso era uma outra sensação que eu não tinha. E que parece ser bobo, mas quem está na estrada durante 15 dias, tu retornar no mesmo dia e dormir na tua cama, isso é a vida. Isso é maravilhoso. E o quanto eu demorei para me dar conta disso. Então, quando tu tá no sofrimento, na dor, tu suporta aquilo porque é aquilo que tu conhece. Agora, quando tu conhece uma possibilidade melhor de tu viver, tu percebe o quanto esforço estava sendo feito antes, durante muitos anos. Então, a gente começou a viver diferente aqui. E a gente não conhecia ninguém, né? Vocês também não estavam aqui naquela época, eu vim sozinha, com a família. Então a gente começou a criar momentos em família também diferentes. A gente viajava 2 vezes por mês, no final de semana, para conhecer cidades próximas, lugares novos aqui. E isso nos conectou mais como família. Né? A gente tinha o nosso momento da saída. Eu continuava viajando, mas eu voltava mais rápido. Eu ficava menos tempo fora, porque eu não precisava emendar 2 semanas. Eu já dormia na minha cama no mesmo dia. Então eu podia fazer bate-voltas mais curtos. E o custo da passagem era menor também para o cliente, porque eu estava em São Paulo. Então daqui para qualquer lugar é a metade do caminho. E no passar do tempo, as crianças também se adaptaram super bem na escola, conseguiram fazer amizades, que era um ponto que a gente tinha receio, né? Porque eles estavam na mesma escola a vida toda, com as mesmas pessoas, mudando de série, mas com os mesmos colegas, e aqui eles tiveram contato com pessoas totalmente diferentes. Então eles também tiveram que fazer um movimento deles, de conhecer pessoas, de se relacionar com pessoas. E veio a pandemia, né? E deu aquele choque em todo mundo. E daí a minha sócia saiu da sociedade, pediu para sair nesse momento, e eu teria que fazer todo um movimento de novo para salvar a empresa. E o que me veio? Aquele momento lá da falência, que eu não tinha dado conta, que eu não tinha conseguido. Voltou de novo aquele sentimento. Eu digo, não, mas agora eu já sei fazer. Eu tenho que confiar em mim.
Eu tenho que achar que eu sou capaz, que eu me preparei para estar nesse lugar, eu dou conta. E daí comecei a criar aqueles movimentos com várias lives dentro daquele quartinho que tu conheceu lá em casa, que foi o escritório, que a gente não tinha sede aqui, a nossa sede era lá em São Borja, né? Onde eu sou muito grata àquele quarto durante, acho que 4, 5 meses, né? Trabalhando de um jeito totalmente diferente para salvar o negócio nosso e para salvar o negócio dos nossos clientes. Não que eu queira ser a herói e a salvadora, não, mas eu contribuí para o movimento de muitas pessoas. E hoje, Denise, né? Agora já contamos um pouco da história, viajamos aí, entramos num túnel do tempo, né? Da narrativa. Mas e hoje, né? Tu tá atuando para contribuir com mais líderes, com mais pessoas, ampliando os horizontes, né? Não só em um segmento específico. E com toda essa tua história, com todos esses teus momentos, as dificuldades que se apresentam naturais para qualquer pessoa e principalmente para um líder. E da onde veio essa motivação de hoje estar inspirando mais líderes, inspirando mais pessoas a alavancarem seus negócios, melhorarem o seu modo de gerir suas empresas, olhando para si, a partir de toda essa tua experiência, toda essa tua visão? A pandemia nos ajudou muito nessa ampliação de visão, porque nós ajudamos muitas empresas a retomarem, depois do baque da pandemia, em trabalhos online. Coisa que nós já tínhamos clientes atuando online, mas nós não tínhamos uma disseminação em massa da nossa expertise. E a pandemia nos trouxe isso e possibilitou, não só para nós, mas para vários experts aí, em vários segmentos, em várias atividades, inclusive médicos hoje estão atendendo online, né? Coisa que era impossível até legalmente anteriormente ser feito. E eu tive essa percepção que eu poderia estar ajudando outras organizações dessa forma. E daí a gente criou vários treinamentos online, e que pelo histórico da implementação desses treinamentos online, que a gente fez diversos lançamentos 2020, 2021, a gente transformou aquelas organizações através do nosso método de trabalho, nosso método de liderança. E por que não ampliar isso para outros tipos de negócio, outros segmentos? Porque liderar é liderar, não importa onde eu esteja. Não importa se é cartório, não importa se é um hospital, não importa se é uma empresa privada ou pública, não importa se é um time de futebol, eu preciso liderar. Então, por que não levar essa expertise de resultados que a gente tem, de experiências que a gente vivenciou, da onde a gente corrigiu, da onde a gente acertou, da onde a gente consegue mais resultado, para outras pessoas aproveitarem isso também implementar. E o meu desafio, a minha meta, o que eu quero é transformar as empresas no país. Eu quero que através de líderes de excelência a gente faça um movimento, a gente construa uma legião de líderes potentes, né, com responsabilidades diferentes de entrega, não de dia de trabalho por dia de salário, ou por dia de honorário, ou por dia de prolabore. Não, num processo de transformação social, de a gente mudar a economia do país. A gente sabe que é possível. A gente não precisa depender de outras pessoas para fazer isso, se a gente fizer no nosso negócio. Se cada líder fizer no seu negócio esse movimento, é natural o processo de transformação. Então esse é o meu desafio agora, essa é a minha meta agora. Levar esse meu conhecimento, essa minha bagagem, o que deu certo, o que gera resultados fantásticos. Eu tenho 3 empresas que são super lucrativas, né? Por que não fazer com que outras empresas também recebam esse método, né? Esse jeito de ver, esse jeito de pensar num processo de transformação brasileiro? Denise, muito obrigado por compartilhar, né, nesses 2 episódios o segredo por trás do sucesso, parte 1, parte 2, e contar um pouco da tua história de vida, toda a tua experiência. E acho que tanto eu quanto as pessoas que estão nos acompanhando ficam realmente muito agradecidos por ouvir, né, essa história tão inspiradora
que, assim como diversas histórias, tem momentos de dificuldades, mas que tu soube olhar para essas dificuldades, encarar e fazer os movimentos da tua vida. Então, muito obrigado, né? Parabenizar também por essa história, mas agradecer por compartilhar conosco. E agradecer também ao pessoal que nos acompanhou. Quem não acompanhou a primeira edição, né, a parte 1, volta lá e acompanha. Quem acompanhou a parte 1, parte 2, deixa aqui nos comentários o que você mais gostou. E é isso, muito obrigado. Até a nossa próxima oportunidade. Eu que agradeço, assim, pela oportunidade de tu fazeres eu resgatar toda essa história. Porque eu estou nesse momento cheia, eu estou transbordando de gratidão, de amor, de respeito por toda essa caminhada. E contar isso para tocar o coração de algumas pessoas, que elas podem fazer algum movimento e que é possível fazer em qualquer idade da vida da gente. Basta só tomar a decisão de fazer o movimento, independente se está tudo bem, tudo certo, né? Mas se não tiver um movimento ali, pode ser que não fique tão bem a longo prazo. Então o movimento nos garante estar colhendo frutos novos a cada momento. Então muito obrigada a todos que estão aqui. Beijo grande, fiquem com Deus e até o aniversário da Chay. É verdade. Dia 2 de abril. Até mais.